Existe uma frase escondida no livro de Esther que muda tudo o que você acha que sabe sobre o silêncio de Deus. É uma frase dita por um homem para uma jovem rainha que estava com medo de morrer. Ela diz assim: quem sabe se não foi para esta hora que você chegou aonde chegou? Se você está passando por um momento na sua vida em que parece que Deus não fala, que ele sumiu, que tudo é coincidência, escuta essa história até o fim. Porque o livro de Esther é o único livro da Bíblia inteira em que a palavra Deus não aparece uma única vez. E, mesmo assim, é o livro que mais grita a soberania dele. Essa é a história de Esther. E ela vai te ensinar a enxergar Deus onde você jurava que ele não estava. A história começa na Pérsia, no palácio do rei Assuero, que reinava sobre 127 províncias, da Índia até a Etiópia. O maior império da época. E um dia, num banquete regado a vinho, o rei mandou chamar a rainha, Vasti, para exibir a beleza dela diante de todos. Vasti recusou. E aquela recusa acabou com o reinado dela. O rei, humilhado e furioso, tirou a coroa de Vasti para sempre. E foi decretado: buscarão em todo o império as jovens mais belas, e a que agradar ao rei, essa reinará no lugar de Vasti. E aqui entra a nossa personagem. Havia em Susã um judeu chamado Mardoqueu, que criava a prima órfã, uma jovem chamada Hadassa, cujo nome persa era Esther. A Bíblia diz que Esther era formosa de rosto e formosa de aparência. Ela foi levada, junto com centenas de outras jovens, para o palácio. Ninguém escolheu isso para ela. Ninguém perguntou. Era um decreto real, e ela era uma jovem judia, órfã, num império estrangeiro. Sem voz. Mardoqueu, antes dela entrar, lhe deu uma instrução curiosa. Ele disse: não contes a ninguém o teu povo nem a tua parentela. E Esther obedeceu. Ela escondeu quem era. E depois de meses de preparação, chegou a sua vez diante do rei. E o rei, entre todas, amou a Esther mais que a todas. Colocou a coroa real na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vasti. Uma jovem órfã, estrangeira, virou rainha do maior império da terra. E ninguém, nem o rei, sabia que ela era judia. Agora repare no que Deus está fazendo aqui, mesmo sem o texto usar o nome dele. Uma jovem sem voz é colocada na única posição possível de salvar todo o povo dela. E o palácio, que parecia castigo, era, na verdade, o posto de comando. Guarda essa ideia, porque ela vai te tocar mais tarde. Enquanto Esther era rainha, o vilão da história começa a subir. O nome dele era Amã, e o rei Assuero promoveu a primeiro-ministro, acima de todos os príncipes. E ordenou que todos os servos do rei se curvassem diante de Amã. Todos se curvavam. Menos um. Mardoqueu, o judeu, primo de Esther, se recusou a se curvar. Não por rebeldia. Por fé. Mardoqueu não se curvaria a homem nenhum como se fosse Deus. E Amã descobriu isso. Só que Amã, movido por um orgulho monstruoso, decidiu que não bastava punir Mardoqueu. Ele quis destruir o povo inteiro do Mardoqueu. Todos os judeus do império. Ele foi ao rei, contou uma história enviesada sobre um povo com leis diferentes que não obedecia às leis do reino, e pediu autorização para exterminar todos eles. E ofereceu ao rei uma fortuna. O rei, sem entender direito o que estava assinando, deu à mão o próprio anel para selar o decreto. E foi assinado, no dia 13 do 12º mês, todos os judeus, homens, mulheres, crianças e idosos, seriam mortos num único dia em todo o império. Cartas foram enviadas por correio a todas as províncias. O plano estava selado. Quando a notícia chegou aos judeus, foi luto. Jejum. Choro em todas as províncias. E Mardoqueu, rasgando as vestes, começou a se lamentar no meio da cidade. Esther, dentro do palácio,
ainda não sabia de nada. Mas quando as servas dela contaram que Mardoqueu estava em pranto, ela mandou perguntar o que estava acontecendo. E aqui vem um momento decisivo. Mardoqueu manda uma cópia do decreto para Ester e pede uma coisa quase impossível. Entra na presença do rei, pede misericórdia, intercede pelo teu povo. E Ester responde com um medo real e humano. Ela manda dizer: todos os servos do rei sabem que qualquer pessoa que se apresenta ao rei sem ser chamada, seja homem ou mulher, tem uma só sentença: a morte. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para essa pessoa. E o rei já não me chama há 30 dias. Traduzindo, se eu for, eu morro. E se ele não me quiser mais, eu morro. Foi aqui que Mardoqueu enviou a Ester a resposta que atravessou a história. Ele disse: não pensa que, por estares no palácio do rei, tu escaparás. Se ficares calada nesta hora, o livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para esta hora que chegaste ao reino? Para de tudo e escuta essa frase de novo. Quem sabe se não foi para esta hora que chegaste? Mardoqueu não estava dizendo: Ester, Deus depende de você. Ele estava dizendo: Deus vai salvar o povo dele com você ou sem você. Mas talvez tudo o que você viveu até aqui, a orfandade, o palácio, a coroa, tenha sido para este exato momento. E se você tem coragem de dar um passo agora, você entra no plano. Se recuar, o plano continua, mas você fica de fora. Agora eu quero pausar e pedir uma coisa. Se essa história está falando com você hoje, se inscreve no canal e deixa o like. Ativa o sino. É o que me permite trazer uma história dessas por aqui toda semana. Voltamos. Ester tomou coragem. Ela chamou Mardoqueu e mandou dizer: reúne todos os judeus de Susã, jejuem por mim 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas servas também jejuaremos. E depois disso entrarei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, perecerei. Essa é uma das frases mais bonitas da coragem na Bíblia inteira. Se eu perecer, perecerei. Ela não sabia o desfecho. Ela só sabia o que devia fazer. E fez. No terceiro dia, Ester vestiu suas vestes reais e foi até o pátio interior do palácio. Parou diante da sala do trono. O rei a viu ali, de pé. E, segundo a Bíblia, ela alcançou favor aos olhos dele. O rei estendeu o cetro de ouro. E disse: o que você quer, rainha Ester, e qual é a tua petição? Ainda que seja metade do reino, se te dará. Ester, com sabedoria, não pediu logo. Convidou o rei e Amã para um banquete naquele dia. E no banquete, convidou os dois para um segundo banquete no dia seguinte. Ela estava desenhando o momento. Enquanto isso, Amã ficou tão eufórico com o convite exclusivo da rainha que mandou construir uma forca de 25 metros de altura para enforcar Mardoqueu na manhã seguinte. E aqui a história da virada mais bonita de toda a Bíblia. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir. Não conseguir dormir. Que coisa mais banal. Mas foi essa insônia que mudou tudo. O rei mandou trazer o livro das crônicas do reino, para ouvir. E acharam anotado, meses antes, que Mardoqueu tinha descoberto uma conspiração contra o rei e salvado a vida dele. E que nada tinha sido feito para recompensá-lo. Naquela mesma manhã, quando Amã chegou para pedir permissão para enforcar Mardoqueu, o rei o interrompeu e perguntou: o que se deve fazer ao homem cuja honra o rei deseja? Amã, achando que era ele, descreveu a maior honra possível: vestir aquele homem com vestes reais e levá-lo pelas ruas num cavalo do rei, com o príncipe gritando: assim se faz ao homem que o rei quer honrar. E o rei disse: perfeito. Vai e faz isso ao judeu Mardoqueu. Amã, humilhado, teve que puxar o cavalo com Mardoqueu montado pelas ruas de Susã.
Naquele mesmo dia, no segundo banquete, o rei perguntou pela terceira vez: "Qual é o teu pedido, rainha?" E Esther enfim falou. Ela disse: "Eu e o meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e exterminados." E o rei, atônito, perguntou: "Quem ousou fazer isso?" E Esther apontou: "O adversário e inimigo é este mau Amã." Amã caiu de joelhos suplicando pela vida. O rei, furioso, ordenou. E a mesma forca que Amã tinha construído para Mardoqueu, foi usada nele. O decreto contra os judeus foi revertido. Mardoqueu foi promovido ao lugar de Amã. E o povo foi salvo. E até hoje, os judeus celebram essa vitória na festa de Purim. Um povo inteiro salvo por uma órfã que teve coragem de dar um passo para dentro do trono. Agora deixe eu trazer essa história antiga para dentro da sua vida. 3 verdades que valem ouro. A primeira. Deus age mesmo quando parece que ele calou. O livro de Esther não menciona Deus uma vez. Nem em oração. Nem em milagre. Nem em nome. E mesmo assim, em cada esquina da história, ele está. Na insônia do rei. No banquete que atrasou um dia. Na promoção de Mardoqueu que ninguém tinha recompensado. Se hoje você acha que Deus sumiu porque você não vê ele, olha de novo. Ele está tecendo por baixo do pano. O silêncio dele não é ausência. É bastidor. A segunda. O seu lugar de dor pode ser o seu posto de missão. Esther foi arrancada da casa dela, órfã, estrangeira, sem voz, e colocada num palácio que ela não escolheu. Parecia castigo. Era posição. Aquele lugar em que você está agora, e que você não pediu, pode não ser um erro do mapa. Pode ser exatamente onde Deus precisa de alguém como você, agora, para alguma coisa que só de dentro dali é possível. Quem sabe se não foi para esta hora que você chegou aonde chegou? A terceira, e a mais dura. Se você não der o passo, Deus arruma outro. Mas o custo é seu. Mardoqueu foi brutal com Esther: se ficar escalada, o livramento virá de outra parte, mas tu perecerás. Deus não depende de você. Mas ele te convida. E o convite tem prazo. Recusar por medo não é neutro. Recusar é ficar de fora do que ele estava fazendo com o seu nome. Coragem, na Bíblia, quase sempre parece dar um passo antes de ter certeza. Uma órfã, sozinha, com medo, mudou a história de um povo inteiro porque foi. Não porque não tinha medo. Ela teve medo. Ela disse: "Se eu perecer, perecerei." Mas foi. E Deus, escondido em cada detalhe, foi com ela. Se essa história tocou você, deixa um amém aqui nos comentários. Se inscreve no canal e deixa o like. Ativa o sino. Aqui a gente traz uma história dessas por semana, sem hype, sem promessa fácil, só a palavra caminhando com você um dia de cada vez. Me conta nos comentários, você está enxergando Deus no silêncio da sua vida agora? Que Deus te abençoe, e até a próxima!